Миром Господу помолимся. О свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся. Olá, irmãos, você está no canal O Caminho Ortodoxo e antes de iniciar esse vídeo, gostaria de contar com a tua contribuição em se inscrever em nosso canal, curtir o nosso conteúdo e compartilhar os nossos vídeos. Muito obrigado. Recentemente, o apologista romano Tales Muniz fez uma postagem e um vídeo no YouTube, além de diversos comentários atribuindo a São Metódio, apóstolo dos eslavos, um texto muitíssimo duvidoso. Tales, com quase toda certeza, obteve essa citação através da obra Keys Over the Christian World, de John Coleoraf e Scott Butler. A citação muito provavelmente entrou no livro através de Scott, que já havia usado o texto em uma nota de rodapé na obra The Church and Infallibility, onde ele, no entanto, demonstrava insegurança quanto à autoria, dizendo "If this comment is indeed his own", isto é, se esse comentário for mesmo de Metódio. Na nota, ele diz ter retirado a citação do livro The Russian Church, de 1931, do qual pouco se sabe sobre o autor, Nikolás Bryantioninov. Da obra de Butler, do texto também foi citado no livro Up All This Rock, do apologeta Steve Ray, e dali usado em um outro site blog obscuro de apologética. Mas nunca ganhou muita atração, pois a dúvida sobre sua autenticidade sempre pairou no ar e a apologética mainstream não se arriscou em usá-lo. Além do Tales fazer extrapolações absurdas, como atribuir a sua própria interpretação do documento como sendo a opinião dos eslavos ou da Igreja Eslava como um todo, ele usa a citação à torta direito como se a autoria de São Metódio fosse certa e apoiada pelo consenso acadêmico. Além de chamar o documento de carta, como se o manuscrito tivesse o nome de São Metódio ou qualquer atribuição a ele, sendo o texto, na verdade, um escólio ou comentário equivalente a uma nota de rodapé em um tratado sobre os privilégios de Constantinopla, presente em alguns manuscritos do Nomo Cânon eslavo. Vamos então, nesse vídeo, analisar o texto, analisar o contexto histórico, abordar a conjectura proposta por Pavlov, o primeiro autor a publicar o texto, que é no máximo isso, uma conjectura, e por fim, veremos também o que a academia, após muito debate, concluiu sobre o assunto. Vamos tomar o documento em seu valor nominal, ou como os anglófonos dizem, at face value, sem questionar diversos aspectos importantes, e vamos analisá-los para ver se ele necessariamente precisa receber uma leitura papista. O texto do escólio é o seguinte, abre aspas. Esse decreto não foi aceito pelo abençoado Papa Leão. Na verdade, como diz este cânone, que os santos padres deram a primazia à Roma Velha porque era a capital do império, é antes do alto da graça divina que essa primazia se originou. Por causa do grau de sua fé, Pedro, o mais alto dos apóstolos, ouviu essas palavras do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. É por isso que Roma ocupa o lugar preeminente e a primeira sé entre os hierarcas. É por isso que os privilégios da Roma Antiga são eternamente imóveis. Como seu bispo preside todas as igrejas, ele não é obrigado a ir a todos os santos concílios ecumênicos, mas sem a sua participação manifestada pelo envio de legados, não existe concílio ecumênico, pois é ele quem preside o concílio. Se alguém deseja negar a verdade do que dizemos, deixe-o referir as cartas do Santo Papa Leão a Marciano e a Pulquéria, de abençoada memória, e também ao que ele escreveu ao supramencionado bispo de Constantinopla, Anatólios, e ele ficará convencido de que este é realmente o caso. Fecha aspas. Vamos ao primeiro ponto que diz: este decreto não foi aceito pelo abençoado Papa Leão. De fato, não foi, mas Roma o aceitou eventualmente. Sobre isso, assistam ao nosso vídeo sobre o Cânon 28, e ficará claro como todo o Oriente, na prática, já o considerava vinculante, até mesmo por força de lei imperial. E mesmo antes disso, Constantinopla já possuía o segundo lugar, fato atestado pelo próprio pedido do legado papal Pascacinus, pedindo que se seguissem os cânones, isto é, o cânon 3 de Constantinopla I, e colocassem o patriarca de Constantinopla em seu devido lugar no concílio ecumênico,
e assim foi nos concílios seguintes, a despeito da discordância do Papa Leão. Sobre esse episódio, nós recomendamos o vídeo do nosso irmão André Luiz. E se Roma fosse ortodoxa? Primazia de Roma versus supremacia papal, a partir da 1 hora, 37 minutos e 40 segundos. O segundo ponto, Roma ocupa o lugar preeminente e a primeira sé. De fato, esta é a posição de quando Roma era ortodoxa, e o será novamente quando Roma voltar a ser ortodoxa. Mas, como disse São Columbano ao Papa Bonifácio, se vos desviastes da verdadeira crença, com funções trocadas, seus filhos são transformados na cabeça, enquanto você se torna a cauda. Terceiro ponto, os privilégios da Roma Antiga são eternamente imóveis. Também concordamos, os privilégios que foram concedidos a Roma nunca foram movidos e transferidos para outra cidade. Constantinopla não tem os mesmos privilégios que Roma. Não é como se alguém pegasse os cânones que privilegiam Roma e agora aplicassem a Constantinopla, mas sim que Roma, estando em cisma da comunhão da Igreja Católica Ortodoxa, não exerce mais o seu papel, e a próxima sé na ordem pentárquica, na ordem da pentarquia, assume o papel de cabeça das outras igrejas. Quarto ponto, como seu bispo preside todas as igrejas. O bispo de Roma é o arcebispo do mundo inteiro, conforme aclamou o concílio de Éfeso. Quando a igreja se reúne em um concílio ecumênico, é ele que se sentava como cabeça e líder, e nesse sentido tinha presidência de todas as igrejas, pois ele estava ali como cabeça. Mas isso não quer dizer jurisdição episcopal em todos os territórios. Um arcebispo não tem jurisdição direta sobre o território dos bispos do seu sínodo, conforme vemos no cânon 34 dos Santos Apóstolos. O sínodo não age sem o arcebispo e o arcebispo não pode agir sem seus bispos. Quinto ponto. Ele não é obrigado a ir a todos os santos concílios ecumênicos, mas sem sua participação manifestada pelo envio de legados, não existe concílio ecumênico. Bom, nenhum patriarca é obrigado a ir nos concílios ecumênicos, mas eles devem mandar um legado. Além disso, é exatamente isso que a doutrina ortodoxa definiu para os concílios ecumênicos. A participação de Roma é necessária. Isso não quer dizer que não haja concílios vinculativos sem Roma, como houveram diversos pós-cisma. A sexta sessão do segundo concílio de Nicéia II tem uma declaração sobre o que é necessário para que um concílio seja verdadeiramente ecumênico. O concílio iconoclasta de Hieria não contou com a cooperação, isto é, com a senergeia, do então Papa de Roma ou dos seus sacerdotes, nem por meio de seus representantes ou de uma carta encíclica, como é a regra para os concílios, nem obteve o consentimento, isto é, synfronuntas, dos patriarcas do Oriente, de Alexandria, Antioquia e da Cidade Santa, ou de seus sacerdotes e bispos, nem sua voz, como a dos apóstolos, foi para toda a terra, ou suas palavras para os confins do mundo, como fizeram os 6 santos concílios ecumênicos. Essa definição é importante porque delineia as diferenças entre Roma e o restante da Pentarquia. Um verdadeiro concílio ecumênico não requer o consentimento de Roma, como o padre Price traduz o termo, mas sim a sua cooperação. A palavra grega para cooperação, sinergia, é uma palavra genérica que se traduz literalmente como com energia ou com atividade. Mas o termo synfronuntas é uma palavra composta que significa juntos, partidários ou ser de uma mente só. O último termo grego é mais poderoso e implica uma poderosa faculdade de pensamento que conceitua uma questão. Em outras palavras, a cooperação passiva de Roma é necessária, enquanto o consentimento prático e incondicional, portanto ser um partidário, é exigido do restante da pentarquia. Por isso, para nós ortodoxos, não existe concílio ecumênico sem a cooperação de Roma, nenhum concílio romano pode ser ecumênico sem os patriarcas. A própria Roma fazia distinção entre os concílios ecumênicos e seus concílios gerais. Os nossos nós chamamos de concílios pan-ortodoxos. Como vemos no concílio de Constância, na profissão de fé que seria feita pelo Papa ao assumir seu trono. Crerei firmemente e manterei a fé católica de acordo com as tradições dos apóstolos, dos concílios gerais e de outros santos padres, especialmente dos 8 santos concílios universais, a saber, o primeiro em Nicéia, o segundo em Constantinopla, o terceiro em Éfeso, o quarto em Calcedônia, o quinto e o sexto em Constantinopla, o sétimo em Nicéia e o oitavo em Constantinopla, bem como dos concílios gerais de Latrão, Lyon e Viena, e preservarei essa fé inalterada.
Apenas após a heresia do ultramontanismo se firmar sobre toda a Igreja Ocidental é que se tornou comum chamar os concílios gerais de ecumênicos. Mas a realidade é que, assim como a Igreja Romana continuou a ter seus concílios gerais, geralmente em Roma Latrão, com seu único patriarca, a Igreja Católica Ortodoxa continuou a ter seus concílios pan-ortodoxos, geralmente em Constantinopla, Blackern, com seus patriarcas, como por exemplo Constantinopla em 1285, Constantinopla em 1341, 1351 e 1368, contados como sendo um só. Constantinopla em 1484, Jerusalém em 1583, Constantinopla 1638. Romênia, 1642, Moscou, em 1666, Jerusalém, em 1672, Constantinopla, em 1872 e Constantinopla, 1895, sem contar os que não foram recebidos universalmente, mas apenas ficaram em âmbito local. Sendo assim, vamos então para a parte que mais nos interessa. Sexto e último ponto. Não é verdade, como diz esse cânon, que os santos padres deram a primazia a Roma velha porque era a capital do império. É antes do alto da graça divina que essa primazia se originou. Temos aqui não uma negação do cânon em si, pois Roma o aceitou posteriormente, mas a discordância com sua premissa de que a origem da primazia romana seja meramente secular. E veremos isso mais adiante ao comentar o artigo de Pavlov. Isso seria incompatível com o conceito ortodoxo? Lembrando que a primazia de Roma, seja ela de origem secular, de mate ou de origem divina, não corresponde às alegações papais de infalibilidade e jurisdição universal que vemos no segundo milênio. Como o próprio Papa Bento XVI menciona, havia aquilo que foi aceito e vivido pela Igreja no primeiro milênio, onde a Igreja de Roma nunca exerceu jurisdição canônica sobre as igrejas do Oriente, como admite hoje o próprio Vaticano através do documento de Chieti de 2016. Simplesmente, o cânon 28 era vinculante para a Igreja inteira e organizou as posições nos concílios ecumênicos seguintes à Calcedônia e mesmo antes através do cânon 3 de Constantinopla, ainda que 4 patriarcados concordassem com sua premissa sobre a origem na acomodação das províncias imperiais e somente um patriarcado, no caso Roma, recebesse o cânon, mas defendesse uma outra origem da primazia. Neste ponto, não se chegou a um acordo e cada igreja defendia a sua própria tradição. O interessante é que havia uma ideia crescente de que a pentarquia inteira possuía uma primazia divina. Não apenas Roma, como se a providência divina que preparou o Império Romano para receber e difundir a fé cristã também tivesse previsto as divisões administrativas deste império para alocar a primazia. O arcebispo São Ávito de Vienne, por exemplo, diz numa carta ao patriarca de Jerusalém, abre aspas, o vosso apostolado exerce um primado que lhe foi concedido por Deus, e tenha o cuidado de mostrar que ocupa um lugar principal na igreja, não só pelos seus privilégios, mas pelos seus méritos. Já São Teodoro, o estudita, por sua vez, ele aplica Mateus 16 à pentarquia como um todo, abre aspas. Não estamos discutindo assuntos mundanos. O direito de julgá-los cabe ao imperador e ao tribunal secular, mas aqui se trata de uma questão de decisões divinas e celestiais, e essas são reservadas somente àquele a quem a palavra de Deus disse, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. E quem são os homens a quem essa ordem foi dada? Os apóstolos e seus sucessores. E quem são seus sucessores? Aquele que ocupa o trono de Roma e é o primeiro, aquele que se senta no trono de Constantinopla é o segundo, e depois deles o de Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Essa é a autoridade pentárquica da igreja. E a eles que pertence toda a decisão sobre os dogmas divinos. O imperador e a autoridade secular têm o dever de ajudá-los e confirmar o que eles decidiram. E nas atas do pseudo-concílio de 869, aceito até hoje pelos latinos, um dos participantes declara: Banes, o mais magnífico patrício e praepósitos, disse: Nosso santo imperador não os trouxe a este santo concílio ecumênico para um debate, mas para demonstrá-los. Pois você certamente sabe que Paulo, o porta-voz de Cristo, nos ordena explicitamente que evitemos todo herege após uma segunda advertência. Mas vós, envelhecendo em vossa malícia e tendo o mais seguro conhecimento das trevas em que vos encontrais, enquanto caminhais à luz do vosso fogo, ouvireis dos 4 cantos do mundo, por meio de um justo veredito, dos santos cânones, uma condenação de anátema. Pois onde você buscará refúgio, ou para onde irá,
Deus estabeleceu sua igreja em 5 patriarcados e decretou em seus evangelhos que eles nunca, em tempo algum, cairiam totalmente, uma vez que são os cabeças da igreja, pois o ditado "e as portas do Hades não prevalecerão contra ela" tem o seguinte significado: se 2 caírem, as pessoas devem recorrer a 3, e se 3 caírem, eles devem recorrer a 2, e se acontecer de 4 caírem, o único que permanecer como cabeça de todos, Cristo, nosso Deus, chamará de volta o remanescente do corpo da igreja. Mas agora, quando o mundo inteiro está de acordo, não há motivo para desculpas, como acontecia antigamente. Vemos que a ideia de uma origem divina para a primazia e privilégios de outros membros da pentarquia não é algo inédito. De cara, sem entrar em mais detalhes sobre Metódio e sua missão, o contexto eslavo e sem escrutinar o artigo de Pavlov e seu palpite sobre a autoria, concedendo por ora que este nomocânon anônimo atribuído a Metódio não seja um pseudo-epígrafo, supondo que ele estivesse presente em todos os Korchaya de uma igreja eslava, que nunca foi um bloco monolítico. Ainda assim, concluímos que não existe nada necessariamente papista, apenas o reconhecimento da primazia de Roma e a necessidade de sua participação no Concílio Ecumênico, e a defesa que o patriarcado romano fazia de sua primazia mesmo enquanto ortodoxa. Isso foi apontado mais de uma vez pelo André em seu vídeo. Então, Tales ele vai citar os padres orientais, porque na minha argumentação eu disse que o discurso oficial da Igreja de Roma era realmente o princípio rígido da apostolicidade. Então, um dos outros erros que o Tales comete é colocar os eslavos em um balaio só, ignorando que eles, os eslavos, não eram um grupo monolítico, mas diferentes tribos divididas em 3 grupos principais. Como vocês viram na imagem, os eslavos ocidentais, os eslavos orientais e os eslavos do sul. Após essa generalização grosseira, o Tales então alega que o cânon 28 foi negado pelos eslavos. A primeira coisa que devemos lembrar é que o território patriarcal romano ocupava uma parte dos territórios eslavos. A região da missão de Cirilo e Metódio era no chamado Reino da Grande Morávia e estava sob a jurisdição do patriarcado romano, inclusive já tendo atividade de bispos alemães de rito latino que tentavam obrigar aqueles eslavos a ter seus serviços celebrados em latim. O então príncipe da Morávia, Rostislav, que estava sob pressão dos bispos alemães e preocupado com a identidade de seu povo, envia mensageiros ao imperador em Constantinopla, solicitando que ele enviasse professores para a Morávia que pudessem pregar a língua eslava. Os irmãos Cirilo, e até então chamado Constantino, e Metódio, foram escolhidos. Eles elaboram um alfabeto eslavo, que ainda não era o eslavônico, mas o glagolítico, e traduziram para a língua dos eslavos os livros necessários para a celebração dos serviços divinos, o Evangelho, as Epístolas, o Saltério e outros textos litúrgicos, além de elaborar uma liturgia em língua eslava com base na anáfora ou cânon romano, mas com fortes elementos dos ritos orientais. É importante frisar que Metódio e Cirilo, apesar de serem gregos da Tessalônica, de pai grego e mãe eslava, estariam agindo dentro de um território sob jurisdição do Patriarca de Roma. Depois de concluir a tradução, os santos irmãos partiram para a Morávia, onde foram recebidos com grande honra e começaram a ensinar os serviços litúrgicos na língua eslava. Isso causou a ira dos bispos alemães do Reino Franco, que celebravam nas igrejas da Morávia em latim. Eles se levantaram contra os santos irmãos, convencidos de que os serviços divinos deveriam ser realizados em um dos 3 idiomas, hebraico, grego ou latim. Após diversos debates com esses bispos, os santos irmãos foram convocados a Roma para prestar esclarecimento ao Papa, que era o patriarca daquela região. E levando consigo as relíquias de São Clemente, Cirilo e Metódio partiram para Roma. Sabendo então que os santos irmãos estavam trazendo essas relíquias de um dos primeiros papas, o Papa Adriano II os encontrou no caminho com seu clero. Os santos irmãos foram recebidos com honra e o bispo de Roma, no caso, deu permissão para que os serviços divinos fossem realizados naquele território no idioma eslavo e ordenou que os livros traduzidos pelos irmãos fossem colocados até mesmo nas igrejas latinas e que a liturgia fosse realizada no idioma eslavo. São Cirilo faleceu durante sua estadia em Roma e o Papa enviou então o seu irmão Metódio para a Panônia, depois de ordená-lo como arcebispo de Morávia e da Panônia na antiga cátedra de Santo Andrônico.
Na Panônia, São Metódio e seus discípulos continuaram a evangelizar e a distribuir livros litúrgicos escritos na língua eslava. As principais fontes sobre a vida de Cirilo e Metódio são a Vita Constantini e a Vita Methodi do século X, ambas em latim, e são elas que relatam que Metódio traduziu o Nomocânon, isso é, a regra da lei e os livros dos padres. Segundo essa fonte hagiográfica, Metódio teria traduzido o Nomocânon especificamente para a Igreja da Morávia, que estava sob o Patriarcado Romano. Os ataques por parte dos bispos alemães não cessaram e após a morte de São Metódio e com um outro papa que agora era favorável aos alemães, os seus discípulos são perseguidos e expulsos, se refugiando na Bulgária, onde a jurisdição romana havia recentemente sido removida pelo imperador e entregue ao patriarca de Constantinopla, mas ambas as jurisdições ainda competiam por influência. Após isso, o material produzido por ele se espalhou aos poucos para o resto do mundo eslavo, que foi sendo evangelizado por missionários gregos sob jurisdição direta de Constantinopla. Devemos lembrar que o evento mais notável que caracteriza a conversão dos eslavos não foi tanto a missão dos irmãos de Tessalônica, mas o batismo de São Vladimir o Grande, grão-príncipe de Kiev e Novgorod, no ano de 980, iniciando a conversão dos eslavos orientais. Reparem a distância entre o reino da Morávia, sob o Patriarcado Romano, e a Rus de Kiev, sob Constantinopla. Alegar que uma igreja eslava possuía o escólio pró-Roma como regra, opinião comum ou dogma, e que essa suposta igreja eslava ou os eslavos rejeitaram o cânon 28, é, na verdade, pura ignorância do contexto histórico sobre os eslavos e seu processo de cristianização, assim como a organização das suas igrejas. Pois bem, chegou agora o momento de analisar o artigo de Pavlov, o artigo seminal, o texto seminal que introduziu o assunto e, como veremos, o próprio autor deixa transparecer que sua opinião sobre a autoria é um tanto frágil. O nome do artigo é Tratado Grego Anônimo sobre os Privilégios do Trono Patriarcal de Constantinopla e sua tradução para o eslavo antigo, com 2 importantes acréscimos. Nós leremos as partes mais relevantes e vamos tecer alguns comentários quando for necessário. Então vamos lá. Abre aspas. Em alguns Kortchaia, contendo a tradução mais antiga do Código Canônico da Igreja Grega em sua edição pré-fociana, encontra-se um tratado curioso intitulado Sobre os Privilégios do Santíssimo Trono de Constantinopla. Esse Nomocânon ele é anterior ao Nomocânon do Patriarca Fóstio, que no ano 920 foi oficializado como sendo a base da lei canônica ortodoxa em um sínodo de Constantinopla, onde os 4 patriarcas estavam presentes e posteriormente ratificado também por Roma. Pavlov já deixa claro que apenas alguns dos Kortchaia contêm tal artigo e nem todo artigo contém o escólio, como veremos adiante. Portanto, isso já demonstra que isso não era parte da lei canônica da Igreja. Como este tratado mostra claros vestígios de tradução do grego, tendo em vista uma característica extremamente importante em seu conteúdo, sobre o qual falaremos adiante, procuramos diligentemente seu original e, finalmente, o encontramos no catálogo de manuscritos gregos da Biblioteca Laurentina de Florença, em um manuscrito do século XII, contendo um conhecido compêndio de regras eclesiásticas em 50 títulos de João escolástico com várias adições. O original grego do referido tratado dos Kortchaia tem o seguinte título: Peri pronomion tu agiotato throno Constantinopolios. Sob esse título reúne-se tudo o que se poderia encontrar nas regras eclesiásticas e nos códices greco-romanos da época de Justiniano sobre os privilégios do patriarca de Constantinopla, baseadas na importância política de sua capital, nomeadamente 3 cânones do 4º Concílio Ecumênico de Calcedônia, o cânon 9, fragmento com escólio, o cânon 17, fragmento sem escólio, e o cânon 28, texto completo sem conclusão com escólio. 6 fragmentos de 3 livros jurídicos de Justiniano, o Códex, as Novelas e as Institutas. O primeiro desses fragmentos é acompanhado de um escólio pelo qual se pode concluir com toda a probabilidade que o tratado foi escrito antes da época dos iconoclastas, pois o escólio afirma que os bispos da Ilíria estão sob a jurisdição do trono papal, mas, entretanto, é sabido que o primeiro imperador iconoclasta, Leão Exáurico, anexou a Ilíria ao patriarca de Constantinopla. E aqui é importante dizer que ele removeu a jurisdição do bispo de Roma sobre a região da Ilíria e os imperadores e patriarcas posteriores se recusaram a devolvê-la, apesar dos pedidos recorrentes do Papa de Roma para tal. É estranho, para um bispo com jurisdição universal, não é mesmo?
mas isso é um assunto para outro vídeo. Vamos continuar aqui com o texto. Comparativamente à composição descrita do original grego do Tratado sobre os Privilégios do Trono Patriarcal de Constantinopla, a sua tradução eslava apresenta duas características materiais notáveis, consistindo em 2 escólios adicionais, ou seja, não existentes no original, para o 28º cânon, o cânon 28 do Concílio de Calcedônia, e nesses escólios, ao contrário da regra do concílio e dos escólios mais antigos que os acompanham, é demonstrada a independência da dignidade hierárquica das cátedras episcopais, da importância política das cidades em que se encontram, e o patriarca de Constantinopla é colocado em menor plano perante o Papa Romano, este sendo detentor de um poder espiritual que não se baseia na grandeza secular de Roma, mas nos privilégios divinamente concedidos ao fundador da Igreja de Roma, o apóstolo Pedro, herdados pelos seus sucessores. Embora à primeira vista pareça que estes escólios não são originalmente eslavos, mas traduzidos do grego, não se pode presumir que o seu original já estivesse presente no texto grego, original posteriormente abreviado do tratado Peri Pronomion, porque não se pode presumir que o mesmo escritor, na mesma obra, provasse algo e, ao mesmo tempo, refutasse as suas próprias provas. Ou seja, ouvinte, esse escólio que discorda da premissa do cânon 28 é encontrado em um documento que pretende defender os privilégios de Constantinopla, algo aparentemente contraditório. Vamos continuar aqui. Assim, ambos os escólios devem ser reconhecidos como inserções posteriores no texto do tratado mencionado. Quando foram feitas essas inserções e como explicar o seu aparecimento no domínio da literatura canônica grega e eslava? A profunda antiguidade da língua eslava presente no tratado sobre os privilégios do Santíssimo Trono de Constantinopla e o fato de estar presente no Cortiaia, que contém a tradução inicial do Código Canônico da Igreja Grega para o eslavo, inadvertidamente nos faz atribuir sua origem à mesma época em que surgiu o protótipo desses Cortiaias, ou seja, a época dos apóstolos eslavos Cirilo e Metódio, e precisamente ao último ao qual seu biógrafo contemporâneo, o autor da chamada biografia Panônia, atribui diretamente a tradução do Nomocânon. Vamos aqui observar 2 pontos. Primeiro, notem como Pavlov diz tradução inicial, ou seja, este Nomocânon não era ainda um documento oficial da Igreja, aprovado por um sínodo como sua regra canônica ou como representando suas opiniões oficiais. Segundo ponto, o Nomocânon possui uma linguagem antiga, mas não é o texto original que saiu da pena de Metódio. Mas Pavlov supõe que o protótipo desses Cortiaias, o texto atribuído a Metódio na biografia Panônia, deveria possuir esse escólio sobre o cânon 28, ou seja, essa atribuição é uma suposição, uma hipótese feita pelo autor. Mas o apologista Tales, ele fala como se nós tivéssemos um manuscrito indubitavelmente saído diretamente da pena de Metódio, um manuscrito que traz sua assinatura, seu nome ou algo assim. Mas não, você tem apenas uma especulação inicial de um autor em um artigo seminal que ainda seria revisado e escrutinado por seus pares. Continuemos o texto. Esse era muito provavelmente o Nomocânon que então estava em uso geral na Igreja Grega, ou seja, o mencionado conjunto sistemático dos cânones de João Escolástico, com a adição de regulamentos emitidos ou apenas aprovados por 2 concílios ecumênicos que ocorreram após Escolástico, Trullo e Nicéia II. Fragmentos significativos da tradução eslava desse Nomocânon chegaram até nós através do conhecido manuscrito Rumiantesev Cortiaia do século XIV, no qual Ostov observou: a linguagem da tradução é, em muitos lugares, a mais antiga preservada, o que permite concluir indubitavelmente que essa coleção de regras eclesiásticas é a mais antiga na língua eslavônica. É verdade que este Cortiaia não contém o tratado sobre os privilégios do Santíssimo Trono de Constantinopla, mas também carece de muitas outras coisas que, sem dúvida, estavam contidas em seu protótipo e que agora são encontradas nos Cortiaia de outra categoria que estiveram intimamente relacionados com o Nomocânon eslavo de Escolástico e que, como mencionado acima, continham esse tratado até os nossos dias. Aqui nesse trecho, Pavlov faz uma suposição sobre o possível conteúdo original do protótipo. Ele diz de maneira retórica, abre aspas, sem dúvida, mas se não houvessem dúvidas, essas discussões nem estariam sendo feitas. E ele nem precisaria fazer essa suposição. Ele também deixa claro que este manuscrito do Nomocânon não continha o tratado com escólio, e fica evidente que esse tratado sequer fazia parte da lei canônica, mas na verdade era um apêndice que estava presente em alguns manuscritos,
Portanto, dizer, como Tales falou, que o escólio fazia parte da lei canônica dos eslavos e que por isso os eslavos teriam rejeitado o cânon 28 é factualmente incorreto. Continuemos. Quanto ao original grego desse tratado, já sabemos que a única cópia conhecida dele se encontra nas adições à coleção de Escolástico. Devemos pensar que esse fato bibliográfico atesta uma tradição manuscrita que foi estabelecida muito antes do manuscrito florentino ter sido escrito e até mesmo antes da época da tradução eslava do Nomocânon. É pelo menos certo que o tratado Peripronomion coloca-se em estreita conexão com o Nomocânon de Escolástico. Assim, se é certo que o primeiro tradutor do Nomocânon grego para a língua eslava foi São Cirilo e Metódio, e que o primeiro Nomocânon eslavo foi o Nomocânon de Escolástico, que continha, entre outros apêndices, o tratado sobre as prerrogativas do trono patriarcal de Constantinopla, então é igualmente provável que a tradução deste tratado, que é tão antigo quanto a tradução de todo o Nomocânon, pertença ao mesmo São Cirilo e Metódio. E aqui é importante pontuar que a academia posteriormente rejeita essa conclusão de Pavlov e vemos aqui o quão especulativo ela é. Partindo deste pressuposto, não é difícil explicar como é que duas inserções que negam o restante do conteúdo do tratado poderiam ter entrado no texto eslavo do tratado. E aqui há uma imprecisão de Pavlov, já que negar a premissa do cânon 28 em favor da visão do patriarcado romano não implica em negar o cânon em si ou os privilégios de Constantinopla. A própria Roma, no primeiro milênio, aceitava que Constantinopla tivesse privilégios e fosse a segunda na ordem pentárquica. Continuando, não esqueçamos que a atividade missionária e literária de São Cirilo e Metódio ocorreu dentro dos limites do patriarcado romano e que ele recebeu a ordenação episcopal do Papa, pelo que, de acordo com a regra geral e com a forma aceita, ele estava obrigado a prestar juramento de fidelidade e obediência ao seu ordenante. Em outras palavras, reconhecer o Papa como sucessor dos apóstolos. É evidente que este reconhecimento foi, ao mesmo tempo, uma renúncia às visões bizantinas da igualdade do patriarca local com o Papa. Bom, aqui temos mais uma suposição de Pavlov, de que Metódio abriu mão do entendimento ortodoxo comum no primeiro milênio, que entendia o Papa como o primeiro entre os patriarcas, mas sim algo acima deles. E nada disso está presente no Nomocânon ou em suas radiografias. Continuando, tanto isso quanto aquilo está expresso nos dois escólios que nos ocupam sobre o cânon 28 do Concílio de Calcedônia. O estímulo externo para tal apologia do primado romano e a polêmica contra o patriarcado de Constantinopla pode ter sido a luta contemporânea entre Roma e Constantinopla, surgida durante o papado de Nicolau I e o patriarca Fócio. Esta luta, como se sabe, terminou com o triunfo de Roma no Concílio de Constantinopla de 869, no qual Fócio foi deposto e seu predecessor Inácio restaurado em seu cargo. Na carta de Inácio, escrita a este respeito ao Papa Adriano II, conforme a observação precisa de Jürgen Hatter, contém o reconhecimento mais sincero do primado romano. E aqui nós temos outro erro grotesco de Pavlov, pois foi São Fócio que saiu triunfante no sínodo de 879 e que o próprio Papa João VIII ratificou e explicitamente anulou o sínodo de 869 e as ações de seus predecessores. Inácio, por conveniência, exaltava o poder do bispo de Roma, que intervia ilegalmente em favor dele, pois nesta época já estavam em circulação os falsos decretos e a doação de Constantino, que aos poucos turvaram a visão que os papas tinham do seu próprio poder. Na época de Pavlov, as pesquisas de Venance Grummel e Francis Dvornik, independentes uma da outra, que mudaram radicalmente o consenso acadêmico sobre Fócio, ainda não haviam acontecido. Por fim, Pavlov conclui: por que não atribuir tal reconhecimento, como demonstrou Inácio, a um simples sufragâneo do trono papal, como era São Metódio? Caso contrário, o fato da existência na língua eslava e na composição do primeiro Nomocânon eslavo de dois escólios canônicos de origem grega, mas de conteúdo papista, permanecerá um enigma sem solução. Aqui, Pavlov tenta imputar o tal reconhecimento do patriarca Inácio a São Metódio, como se o que está presente no escólio do cânon 28 necessariamente refletisse tal reconhecimento, ou só pudesse receber uma interpretação papista. Isso é, meus caros, é claramente um argumento falacioso e capenga. Pavlov faz uma suposição em cima de outra suposição para chegar à sua conclusão sobre a autoria.
E o próprio Pavlov ele confessa no final, por que não atribuir este reconhecimento a um simples sufragário do trono papal, como foi o São Metódio? Caso contrário, toda a questão permanecerá um enigma sem solução. Aqui fica evidente que a hipótese de Pavlov é demasiadamente frágil, ele simplesmente pensa, ora, por que não? Se não for assim, a autoria é um enigma sem solução, então é melhor uma resposta muito incerta do que ficar sem resposta alguma. Temos também que distinguir outra coisa importante. Nessas coleções canônicas, nem todos os comentários e notas são considerados como parte ou interpretação oficial daqueles cânones, ainda que o comentador seja um santo. Por exemplo, a primeira tradução do Pedalion, o Nomo Cânon grego, para o inglês contém diversos comentários do teólogo Apóstolos Makrakis, colocados no texto pelos tradutores e editores, além dos comentários de São Macário de Corinto e de São Nicodemos Agiorita, apesar desses comentários serem mais autoritativos. Mas nem tudo é tomado como sendo a opinião ou interpretação infalível da Igreja, são os bispos que devem interpretar os cânones. E esclarecido isso, vamos agora ao consenso, a última parte desse vídeo, ao consenso acadêmico sobre o escólio do Nomo Cânon. Então, para finalizar esse vídeo, vamos agora a um artigo acadêmico mais recente, que resume bem o status sobre o escólio pró-patriarcado romano. O artigo é extenso e leremos apenas a parte que aborda esse assunto especificamente. O nome do artigo é Política e Doutrina Eclesiástica do Papa Leão Magno nas fontes eslavas dos séculos XII até o XVII. Assim, a análise da tradição manuscrita de documentos inográficos nos permite acreditar que durante os séculos XII a XVII, o culto ao Papa Leão o Grande era realizado anualmente nas igrejas ortodoxas gregas, búlgaras, russas e sérvias. O conteúdo do culto ao Papa Leão é considerado abaixo em conexão com a história da única fonte nos manuscritos russos que, contrariando a autoridade dos concílios ecumênicos e a hierarquia administrativa da Igreja Ortodoxa, contém a fundamentação da doutrina do Papa Leão sobre a primazia de Roma. Aqui será demonstrada uma conexão entre o culto do Papa Leão, isto é, o conteúdo dos hinos e orações presentes nos seus serviços litúrgicos, e como ele pode ser a fonte do escólio que defende a visão do patriarcado romano na questão da origem da primazia. Ao dizer única fonte, ele demonstra que o conteúdo do escólio destoa de tudo o que se tem sobre o assunto nos textos das igrejas ortodoxas de tradição eslava e, como já dissemos, ele não possui autoridade alguma, pois é um comentário, não no corpo da obra em si, isto é, do texto que apresenta os cânones e suas interpretações, mas é, na verdade, um tratado independente que é um apêndice e este presente apenas em alguns manuscritos. As circunstâncias da disseminação em documentos jurídicos eslavos de textos que afirmam essa doutrina há muito tempo atraem a atenção dos pesquisadores. No final do século XIX, o proeminente historiador Pavlov descobriu e publicou um tratado traduzido do grego chamado Sobre os Privilégios do Santíssimo Trono de Constantinopla, contendo 2 escólios, nos quais, contrariamente ao 28º cânon do Quarto Concílio Ecumênico, afirma a independência da dignidade hierárquica das catedrais episcopais em relação à importância política da cidade nas quais elas estão localizadas. E o patriarca de Constantinopla é colocado em menor plano perante o Papa de Roma, como sendo portador de tal autoridade espiritual, que é estabelecida não na grandeza secular de Roma, mas nos privilégios divinamente concedidos ao fundador da Igreja Romana, o apóstolo Pedro, herdado por seus sucessores. Apontando para a profunda antiguidade da língua eslava do tratado e com base na tradução hagiográfica panoniana sobre a tradução do Nomo Cânon bizantino por Metódio, o mais velho dos professores originais dos eslavos, e tendo em mente que a atividade missionária e literária de São Metódio ocorreu na era pré-eslava, nos domínios do patriarcado romano. O pesquisador então considerou que os escólios relativos à primazia de Roma sobre Constantinopla deveriam ser atribuídos a Metódio, que recebeu de Roma o cargo de arcebispo. As descobertas e observações de Pavlov tornaram-se objeto de ampla discussão científica. Além disso, após a publicação do trabalho de Pavlov, o Tratado sobre os Privilégios foi repetidamente reimpresso, incluindo as listas gregas identificadas por Benešević, o maior pesquisador dos nomocânones bizantinos, polemizando com seus predecessores, mas concordando com Rutkovsky, que pela primeira vez sugeriu que a tradução não era de origem morávia, mas búlgara, ou seja, não seria nem da época de Metódio nem do território que evangelizaram.
Troitsky chegou à conclusão de que originalmente o texto pró-romano foi escrito e inserido no Nomo Cânon em 14 títulos em Roma pelo secretário papal Anastácio e bibliotecário, ou por uma pessoa próxima a ele por volta de 864, durante o processo de edição desse compêndio antes de enviá-lo para a Bulgária e no último trimestre do século IX, no leste da Bulgária. Provavelmente em Preslav ela foi traduzida para o eslavo. No entanto, Chapov, que admitiu que a coleção canônica foi trazida para a Bulgária, não de Bizâncio, mas de algum território sob a jurisdição do Papa Romano, mas evitou atribuir os escólios ao círculo de Anastácio, o bibliotecário, demonstrou de forma convincente que a tradução do documento bizantino para o eslavo não poderia ter sido feita antes de 912, ou seja, já na época em que Roma havia perdido sua autoridade sobre a igreja búlgara. E o príncipe, a partir de 918, Simeão, governava a Bulgária. Chapov também elaborou um esquema de conexões textuais entre as cópias do Cormachaia eslavônico, incluindo aquelas que continham um tratado sobre os privilégios juntamente com os escólios. Ou seja, o Nomo Cânon ele veio dentro do Patriarcado Romano para a Bulgária. Na época, pouquíssimos latinos seriam capazes de escrever em grego. Anastácio, bibliotecário, o escritor e arquivista de diversos papas do século IX, figura controversa e reconhecido como notório falsificador de documentos antigos, é dito como sendo um dos últimos ocidentais fluentes no grego. Foi ele também que, no ano de 866, escreveu as respostas do Papa Nicolau I às questões dos búlgaros para o governante Boris I, que reinou de 852 até 893. Esse rei foi o introdutor da escrita eslava no reino e pai de Simeão, citado anteriormente. A Igreja da Bulgária, devido às questões políticas, ora se voltava para Roma, ora para Constantinopla. Portanto, o contexto era favorável para que a Bulgária recebesse o Nomo Cânon de um contexto romano, e que o escólio fosse traduzido para o eslavônico e mantido no Nomo Cânon, já que essa igreja pendia entre a esfera de influência romana e a constantinopolitana. Outro ponto importante mencionado pelo autor é o fato de que nem todos os corchaias continham o tratado com o escólio. Em outro trabalho, o pesquisador relacionou o surgimento do Cormachaia eslavônico, traduzido nos últimos anos de atividade de Simeão, com a criação de uma organização autônoma da Igreja Búlgara, logo após 916-917. O último estudo conhecido dessa problemática pertence a Maximovich, que depois de detalhar a historiografia do estudo do escólio, do tratado sobre os privilégios, e depois de estruturar detalhadamente o conteúdo desse tratado com referências às fontes canônicas, reimprimiu o texto eslavo com esclarecimentos e com base na análise linguística, confirmou as conclusões cronológicas deste Chapov. Assim, embora a questão da época e do local da tradução do tratado sobre os privilégios tenha sido resolvida de forma relativamente satisfatória graças ao estudo minucioso e multifacetado de várias gerações de pesquisadores, o documento descoberto por Pavlov, a questão permanece obscura quanto aos motivos pelos quais esse Cormachaia eslavônico incluiu, mas não corrigiu, o escólio deste tratado, refletindo a doutrina do Papa Leão, que contradizia as decisões conciliares e a hierarquia administrativa e eclesiástica ortodoxa. A inclusão desses textos no Códice Grego, no qual foram traduzidos na Bulgária no início do século X, pode-se tentar explicar como fez Chapov, não por razões racionais, mas por acaso, mas mesmo com essa interpretação ainda não está claro porque os escólios pró-romanos, que rejeitam o cânon 28 do Quarto Concílio Ecumênico e contradizem diretamente o conteúdo principal do Tratado sobre os Privilégios, não foram excluídos pelos escribas eslavos nem na Bulgária nem na Rússia após a penetração do Cormachaia eslavônico. E aqui o autor ele segue dizendo que uma possível razão de que os monges copistas não alteraram o conteúdo do Cormachaia pelo fato dele ser consistente com os ofícios litúrgicos dedicados ao Papa Leão na iconografia ortodoxa, onde ele é exaltado como a cabeça da ortodoxia da Igreja de Cristo e como sucessor do apóstolo Pedro e outros títulos hiperbólicos. A divulgação ao longo dos séculos do serviço da Igreja Ortodoxa ao Papa Leão, que contém essas exaltações, nos leva a criticar as afirmações categóricas da historiografia de que as relações da antiga Igreja russa com o latinismo consistiam em exclusividade, alienação e isolamento. Assim, as fontes dos séculos XII e XVII testemunham uma ampla tradição bizantina e posteriormente eslava de hinos louvando o Papa Leão como o primeiro hierarca da Igreja. O paradoxo era que esses elogios, além de louvar o santo por seu papel de destaque na luta contra os monofisitas, também serviam como uma incorporação inográfica da doutrina eclesiástica do próprio Papa Leão sobre a primazia de Roma e do trono papal sobre as outras cátedras episcopais do mundo cristão.
Apesar da divergência semântica do conteúdo dos hinos em louvor ao pontífice em relação às normas hierárquicas da Igreja Ortodoxa Oriental, o culto ao Papa Leão não era, em nenhum sentido, uma composição marginal e aparentemente foi reproduzido regularmente durante os séculos XII ao XVII em igrejas na Rússia, Bulgária e Sérvia. Pode-se supor que o conteúdo dessas glorificações foi a razão pela qual os editores russos do Cormachá eslavônico, nos séculos XV e XVI, preservaram em vários manuscritos desse documento um escólio justificando a visão do Papa Romano Leão o Grande. E percebam nesse trecho, vários, não todos, como se esse fosse um cânone ou uma opinião oficial da Igreja Eslava, como o Tales deu a entender. Vemos que o consenso acadêmico atual sobre o Nomo Cânon é que ele definitivamente não é de Cirilo e Metódio, mas foi traduzido para o eslavo não antes de 912. O documento original grego veio do território patriarcal romano e foi enviado à Bulgária, um lugar que até pouco tempo estava sob jurisdição romana, onde o contexto geopolítico favoreceu a preservação do escólio na tradução para o eslavônico. Após isso, ele foi enviado para outros territórios onde a evangelização dos eslavos ocorria e esse tipo de material, já na língua daquele povo, se fazia necessário. Com o passar do tempo, alguns manuscritos sobreviveram sem serem corrigidos, preservando um escólio que refletia o seu contexto original, o patriarcado romano, no caso, sendo mantido pelos copistas pela influência dos serviços litúrgicos em honra ao Papa São Leão o Grande. E aqui concluímos a nossa extensa exposição sobre o assunto, que devido à especificidade do assunto exigiu tal exposição. E como diz a Escritura, em Provérbios 18, 17, a primeira pessoa a apresentar a sua causa sempre parece ter razão, até que outra pessoa venha à frente e defenda a sua tese. E é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado, apreciado esse vídeo. E aqui ficam 2 agradecimentos. Essa obra, esse conteúdo só foi possível graças ao Jerônimo. O Jerônimo trabalha aqui comigo no Caminho Ortodoxo, então foi ele que estruturou, foi ele que escreveu todo esse conteúdo. E a segunda pessoa foi o Nicolai, da nossa paróquia, que ele é fluente em eslavo, ele é um dos poucos fluentes em eslavos que nós temos aqui no nosso país, e ele nos ajudou com as traduções de alguns desses materiais. Então fica aqui o meu agradecimento, tanto ao meu irmão Jerônimo, que me ajuda, que está aqui lado a lado comigo nesse trabalho aqui do Caminho Ortodoxo, e principalmente ao Nicolai, o nosso irmão da paróquia, que nos ajudou com a tradução dos textos em eslavo. E é isso, que Deus o salve, Cristo ressuscitou.